Olá! Reservamos esse momento para conversar sobre o processo de licitação da CAGE número 14 de 2024, cujo objeto é execução de obras e serviços de engenharia para execução de rede coletora de esgoto, postos de inspeção, ligações prediais, estações elevatórias de esgoto e linhas de recalque do sistema de esgoto sanitário do Jardim Paraíso, no município de Joinville. Primeiro, cabe conversar um pouco sobre a operação do certame. Inicialmente ocorre a divulgação do edital, que você tem acesso através do site da companhia. Em seguida, a sessão pública, que para este caso está agendada já para o dia 5 de março de 2024, às 10 da manhã, onde ocorre o credenciamento, julgamento das propostas, negociação, habilitação. E em seguida, a fase recursal, homologação e em seguida a contratação, enfim, do objeto. Para acessar o edital, no site da Companhia Águas de Joinville, você desce a barra de rolagem até licitações e contratos, em seguida editais de licitações disponíveis para este caso, que ela ainda está divulgada, não está encerrada. Na modalidade você procura por processo de licitação da CAGE, ano 24, e ali estão todas as licitações, os PLCs que estão publicados, que ainda não tiveram o seu julgamento finalizado. O recebimento das propostas para este processo é até às 10 da manhã do dia 5 de março de 2024. Deve ser protocolado na sede da Companhia Águas de Joinville, Rua 15 de Novembro, número 3.950, no bairro Glória, em Joinville. A abertura das propostas ocorre no mesmo dia, em seguida, às 10h01, também na sala de licitações, no mesmo endereço. Esclarecimentos e impugnações devem ser protocolados até o 5º dia útil anterior da data de abertura, no caso de esclarecimentos por e-mail e no caso de impugnação por e-mail ou protocolado na sede, no endereço já informado. As disposições legais referentes a este processo licitatório também estão elencadas no instrumento convocatório. Este processo é destinado à ampla participação dos interessados, também empresas constituídas em consórcio. O critério de julgamento é o menor preço global e o modo de disputa é fechado, ou seja, as propostas entregues serão as válidas, não haverá uma fase de lances posterior. O preço do presente processo licitatório previsto é de R$ 12.613.222,11, e os recursos são parte próprios e parte BRDE. O prazo de execução previsto é de 13 meses e de vigência é de 16 meses contados da assinatura do contrato. Não poderão participar desta licitação empresas que se enquadrem em um ou mais dispositivos do artigo 38 e 44 da Lei Federal 13.306 de 2016. Os interessados em participar desse processo licitatório devem protocolar na sede da Companhia Águas de Joinville 2 envelopes, um contendo a proposta de preço, outro contendo a documentação de habilitação. Em seguida falaremos um pouco mais sobre cada um dos casos. Caso a empresa não venha com um representante no dia da sessão para abertura, não tem problema, também pode participar, só que esse envelope deve chegar por correio ou transportadora ou entregue antes, antes das 10 horas da manhã do dia 5 de março, que está previsto no edital, e dentro de um terceiro envelope entregue a documentação referente ao credenciamento. Os documentos que compõem o credenciamento são o termo de credenciamento, conforme anexo 2 do edital, ou procuração, documento de identificação original ou cópia com apresentação da original, contrato social, estatuto ou ata de eleição, certidão simplificada da junta comercial para o caso de micro e pequenas empresas que queiram usufruir dos benefícios da Lei Complementar 123 de 2006. Também a declaração de atendimento ao edital, conforme anexo 3, devidamente assinada, e, em caso de empresas que estão participando em consórcio, o termo de compromisso de constituição de consórcio. A proposta de preço deve ser preferencialmente elaborada conforme anexo 4 do edital, datada, assinada pelo representante legal e contendo no mínimo as seguintes informações: o preço total final,
com o limite de 2 casas decimais, informações da empresa proponente, razão social, endereço, e-mail, telefone e CNPJ, dados bancários, com nome do banco, agência e número da conta corrente, nome e CPF dos representantes legais, prazo de validade da proposta com no mínimo 180 dias após a abertura da licitação, declarar que os preços incluem todas as despesas dos serviços e encargos, conforme o modelo no anexo 5, e declaração que aceita e atende às condições estabelecidas no edital e seus anexos. Já os documentos que compõem o envelope de habilitação devem conter a habilitação jurídica, que é o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado da ata de eleição de administradores quando se aplica. A habilitação fiscal, que é a prova da regularidade junto ao INSS, FGTS, Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, e a habilitação econômico-financeira, compondo certidão negativa de falência, concordato e recuperação judicial, balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, registrados na forma da lei, e apresentar os índices contábeis de liquidez geral, solvência geral e liquidez corrente, além do questionário do e-diligence, que é válido para propostas acima de 1.430.000 e requer resposta ao questionário, conforme anexo 9. O envelope de habilitação compõe também a qualificação técnico-profissional, que deve indicar um responsável técnico, neste caso engenheiro civil ou sanitarista, designado como coordenador da equipe, possuir registro válido no conselho profissional e entregar também o comprovante de regularidade do responsável junto ao conselho de classe. Experiência comprovada através de certidões ou atestados que demonstrem a participação do responsável em serviços similares à execução de rede de coletora de esgoto sanitário em PVC, com diâmetro maior ou igual ao DN 15, acervado no CREA, execução de linha de recalque de esgoto sanitário em PAD, com diâmetro maior ou igual ao DE 35 mm, acervado no CREA, e execução de estação elevatória de esgoto com vazão igual ou superior a 25 litros por segundo, acervado no CREA. E a qualificação técnico-operacional é necessário apresentar o registro no CREA da empresa, comprovação de experiência através de atestados de serviços anteriores emitidos por entidades públicas ou privadas que demonstrem capacidade para realizar as atividades exigidas na licitação, e os atestados devem ser equivalentes ou superiores às quantidades mínimas exigidas para os principais serviços, conforme listados abaixo, que compõem execução de rede coletora de esgoto sanitário em PVC, com diâmetro maior ou igual ao DN 150 mm e extensão de no mínimo 628 metros. Execução de linhas de recalque de esgoto sanitário em PAD, com diâmetro maior ou igual a DE 355 mm e extensão de no mínimo 973 metros. Execução de estação elevatória com vazão igual ou superior a 25 litros por segundo, sendo no mínimo uma unidade. E em seguida vamos passar a palavra à área técnica demandante, que foi responsável pela elaboração do termo de referência deste processo licitatório. Vamos iniciar a gravação da live para apresentação do PLC 14 de 2024, sobre as redes novas do Sistema de Esgotamento Sanitário Jardim Paraíso. Então, aqui nesse slide é apresentado um mapa com a área de abrangência do projeto. Aqui dá para ver com maiores detalhes a área de intervenção. Então, o sistema, o SES Jardim Paraíso, compreende 4 bairros, sendo Vila Cubatão, o Jardim Paraíso, o Jardim Sofia e o Bom Retiro, nessas áreas em azul. Então, só para contextualizar um pouco sobre essa contratação, na verdade, trata-se de um sistema que já foi implantado pela Prefeitura Municipal de Joinville. Essas obras, então, elas foram executadas parcialmente, né, pela Prefeitura
até 2012, sendo que aproximadamente 90% das redes coletoras já foram executadas. Entre 2019 e 2021, a CAGE procedeu com a localização e o nivelamento, né, das tampas dos poços de visita e também com a filmagem intratubular, com a videoinspeção, para verificar, né, a condição dessas redes que haviam sido executadas e verificar também se tinha alguma anomalia. E, além disso, foi verificada a necessidade de recuperar, então, os pontos danificados, né, onde tem essas anomalias mais graves, e executar as ligações prediais e também fazer a ampliação da rede coletora, porque até 2012, né, tem, no caso, o projeto executivo, ele foi dimensionado para uma população, mas depois disso a gente teve o aumento dessa população. Então, alguns trechos de rede, né, foi verificado essa necessidade de ampliação do diâmetro da rede, né, obviamente ali por conta do aumento da vazão. Então, com relação aqui ao escopo da contratação, são compreendidas as obras para a implantação da rede coletora, linhas de recalque e estações elevatórias que não foram executadas pela prefeitura. Então, só comentando aqui um pouco mais sobre o escopo da contratação, o SES Jardim Paraíso, né, ele fica situado em Joinville, Santa Catarina. Como eu já mencionei anteriormente, compreende os bairros do Jardim Paraíso, o Vila Cubatão, o Jardim Sofia e o Bom Retiro. E o escopo da contratação são em torno de 1.900 metros de rede coletora, 47 unidades de dispositivos de inspeção, incluindo postos de visita, 266 unidades de ligações prediais de esgoto, 5.400 metros aproximadamente de linha de recalque e 8 unidades, estações elevatórias de esgoto. E nesse caso, é importante destacar que dessas 8 unidades, né, 6 unidades são novas, ou seja, a serem executadas, né, pela empresa, e a conclusão de 2 unidades que elas já foram executadas parcialmente em uma outra contratação, né? Foi uma contratação que foi feita uma rescisão, então o escopo dessa contratação ela compreende também essas 2 unidades em que é necessário concluir a estação elevatória. Ela já foi parcialmente executada. Com relação aos serviços previstos, nós temos nessa contratação a pesquisa de interferências, sondagens e utilizando, né, no caso, o cadastro técnico, que será fornecido pela Companhia Águas de Joinville, locação, nivelamento e acompanhamento pela equipe de topografia, a elaboração do cadastro técnico as-built, das redes executadas, das linhas de recalque e também da estação elevatória, a escavação e o reaterro para a execução das redes, a destinação de solos, sobras, entulhos, né, e qualquer outro resíduo da obra, o escoramento conforme a ANR18, as normas de segurança aplicáveis, o assentamento de tubulações pelo método destrutivo e também pelo método não destrutivo. Então, nesse escopo da contratação, nós temos trechos previstos já em projeto que será executado pelo método não destrutivo. A execução de solda, né, em tubos e conexões em PAD, que com relação às linhas de recalque, né, então a tubulação prevista é em PAD, então é necessário esse serviço de solda dessas tubulações e também das conexões. A execução e implantação de postos de inspeção, né, ou postos de visita, no caso da rede coletora. A drenagem, o rebaixamento do lençol freático e esgotamento. Então, por se tratar de um sistema que já foi parcialmente implantado, essa questão aqui, esses serviços são bem importantes, principalmente com relação ao esgotamento.
Além disso, Joinville tem uma condição em que o nível do lençol freático é bem raso, então é necessário o rebaixamento do lençol freático, a recomposição de pavimentos, guias e sarjetas, os serviços de fundações e estruturas, no caso das elevatórias, fornecimento e instalações de equipamentos eletromecânicos e também de tubulações hidráulicas, tubulações de ferro, serviços de urbanização e paisagismo para as elevatórias. Todos esses serviços eles estão descritos no termo de referência. Caso a empresa, o licitante tenha alguma dúvida, também pode conferir no termo de referência. Com relação ao PECO, que é o Planejamento de Execução e Controle das Obras, é um documento onde deve constar todas essas informações que eu vou explicar um pouco mais, mas resumidamente deve constar todo ali o planejamento da obra, inclusive o cronograma. Então, no PECO deve constar a equipe técnica, operacional e administrativa, o layout do canteiro de obras, lembrando também que deve ter um espaço para fiscalização, número de frentes de trabalho, a produtividade média para atendimento do cronograma, a relação de equipamentos também a serem utilizados pelas equipes, a logística de repavimentação para atendimento aos prazos, os locais para jazidas e bota fora, com a apresentação do contrato e das licenças de operação, no caso, o trabalho topográfico também de acompanhamento dos serviços e o cadastro as-built, serviços especializados que necessitem de subcontratação. No termo de referência, consta uma lista com todos os serviços em que a CAGE autoriza subcontratação e deve ser apresentado o contrato com a empresa a ser subcontratada, né? Enfim, todos esses documentos estão descritos no termo de referência. O plano de suprimentos, né, o cronograma ali de aquisição e recebimento de materiais para o início da obra, cronograma físico-financeiro em projeto, o PECO, lembrando que o PECO será submetido à análise da fiscalização. Com relação às medições, elas são realizadas de forma mensal, conforme a database da emissão da ordem de compra. Então, após a contratação, é emitida uma ordem de compra em que é autorizado o início dos serviços e após isso, né, contado 30 dias para um prazo de mobilização da empresa, e aí inicia efetivamente, né, o prazo em que a empresa pode iniciar a execução da obra, depois de aprovado o PEC. Então, aqui com relação à medição, após o primeiro mês será realizada a medição de 80% referente à conclusão do canteiro de obras e na última medição é contabilizado 20%. Isso com relação ao canteiro de obras. A administração local, ela será medida a partir do segundo mês de contrato, porque o primeiro mês é considerado a mobilização da empresa, e lembrando que a administração ela deve ser medida proporcionalmente ao avanço da obra. E os demais serviços, eles serão medidos de forma unitária após a conclusão, né, de cada serviço, e lembrando que ele deve ser aprovado pela fiscalização, ou seja, só será feita a medição dos serviços que forem aprovados pela fiscalização, que estiverem de acordo com o projeto e com os memoriais. Com relação à repavimentação, o prazo é de 7 dias úteis e ela começa a ser contada a partir do fechamento da vala. O preço da contratação, né, no caso aqui é de 12.613.222,11. Esse preço ele foi divulgado e vocês podem conferir também mais informações no termo de referência, no edital, constam todas as regras com relação a essa contratação. E lembrando que será aplicado o critério de maior desconto. Então, partindo para as entregas mensais da contratada. Como eu falei anteriormente, com relação ao cronograma, nós temos um mês para a mobilização e, a partir disso, inicia a execução da obra.
Para o fechamento da medição, a empresa contratada ela deve apresentar o diário de obras, o relatório fotográfico constando todos os serviços que foram executados naquele período de medição, a planta iluminada com os trechos em que foram executadas, rede coletora, linha de recalque, o número da ordem de serviço, o relatório de acompanhamento da obra, também para ser verificado se está conforme o cronograma ou se está em atraso. Se estiver em atraso, deve ser apresentado um plano de ação. O cadastro as-built com relação ao que foi executado na medição anterior. A relação de funcionários. A destinação dos resíduos com a MTR e CDF, no caso MTR é o Manifesto de Transporte de Resíduos e CDF é o Certificado de Destinação Final. Laudos e relatórios de controle de qualidade, no caso controle de qualidade de concreto, de asfalto, do material de jazida, né, que está sendo utilizado para o reaterro de vala, e os relatórios de controles ambientais. Lembrando que todos esses documentos eles devem ser entregues mensalmente para o fechamento da medição. Com relação ao cronograma da obra, o prazo de execução ele é de 13 meses, porém, um mês é para mobilização do canteiro, das equipes, do maquinário, sendo 12 meses para a execução da obra. E o prazo de vigência, ele é de 16 meses. Lembrando que o prazo de vigência, ele não deve ser considerado como prazo de execução da obra. Por quê? Porque ele inclui também os procedimentos administrativos, por exemplo, recebimento provisório e definitivo. E será realizada a reunião de abertura do contrato, né, que é apresentado ali as regras, né, da contratação, como é convidado também as outras áreas para explicar um pouco mais sobre o que a empresa deve nos atender. E serão realizadas reuniões quinzenais entre a fiscalização da CAGE e a contratada para acompanhamento das atividades e também para alinhar as demandas ou se tiver alguma outra necessidade que precise ser verificado com a fiscalização. Então, agora partindo para os marcos da contratação. Nesse cronograma, são apresentados os marcos intermediários e os marcos finais, e também o marco de entrega das subbacias. No total, são 8 subbacias que compõem o SES Jardim Paraíso, e para cada subbacia é dividido entre elevatória, linha de recalque, rede coletora e a entrega efetivamente da subbacia. Então, aqui constam as extensões de linha de recalque, de rede coletora e também a elevatória, e o prazo de entrega. Lembrando que nesse primeiro mês, como eu já mencionei anteriormente, é considerado a mobilização do canteiro de obras. Por isso que nesse primeiro mês não temos nenhuma extensão de rede ou nenhum outro serviço previsto. Partindo para a matriz de risco. Nesse slide é apresentado os principais riscos que competem à contratada, né? No caso, a empresa fica sob responsabilidade da empresa caso esse risco venha a ocorrer. Então, os principais riscos são alteração no cronograma de execução de obras, não decorrente de solicitações da CAGE, então fica sob responsabilidade da contratada. As interferências, interligações, né, o que está incluso nesse item, possíveis acidentes com linha de transmissão elétrica, gás, drenagem, caso não sejam observadas as recomendações e também não seja verificado o cadastro que é repassado pela Companhia Águas de Joinville. Também outro risco que compete à contratada, danos a terceiros, acidente de trabalho, de trânsito ou de trajeto, por falhas de segurança, fiscalização inadequada no canteiro de obras, negligência, imprudência e imperícia por parte da contratada. O atraso
ou a falta, né, de fornecimento de materiais e equipamentos adquiridos pela contratada por falhas de planejamento, gestão e dimensionamento também é um risco que compete à contratada. Por isso que é importante verificar com o fornecedor os prazos de entrega dos materiais, dos equipamentos, para que isso não impacte no cronograma de obra. A não emissão de novas ordens de serviço devido a trechos não concluídos também é um risco que compete à contratada. Os custos associados, né, ao atraso no cronograma, nesse caso, devido à não emissão de novas ordens de serviço, por falta de atendimento das solicitações da CAGE. Por exemplo, se tiver algum trecho que foi executado e não foi concluído, isso vai impedir que novas ordens de serviço sejam liberadas pela fiscalização até que esse trecho ele seja concluído e aprovado. E a medição negativa provisória ou cancelamento do pagamento de serviços com vícios ocultos ou não identificados. Lembrando, neste caso, que a identificação após a medição e o pagamento de vícios ocultos ou defeitos não identificados no momento da medição. Também é um risco que compete à contratada. O acordo de nível de serviço. Este é um item que também está previsto no termo de referência. Ele se refere aos serviços que deverão ser executados de acordo com o cronograma físico apresentado, né, pela empresa contratada no PECO, que é o Planejamento de Execução e Controle de Obra, atendendo à produtividade mínima exigida pela CAGE. Caso o cronograma ele não seja atendido, estão previstos no acordo de serviço, né, ensejará a glosa de 2% do valor financeiro da extensão não executada, no caso de redes. Ou o atraso na entrega da subbacia, né, ele vai impactar a glosa de 1% do valor sobre a parcela não entregue, aplicável a partir do primeiro mês de atraso de entrega da subbacia. Então, nesse caso, se a empresa não atender ao cronograma previsto e não tiver nenhuma justificativa que seja aceita pela fiscalização, está previsto no termo de referência a aplicação de glosa para os serviços em atraso. Então, algumas informações importantes para quem queira participar da licitação. A Companhia Águas de Joinville convida todas as empresas que tenham interesse, que tenham o acervo técnico, que atendam à qualificação para participarem dessa licitação. Caso queiram realizar alguma visita, também é possível fazer um agendamento com a Companhia Águas de Joinville. E se vocês tiverem alguma dúvida, também podem encaminhar os pedidos de esclarecimento para este e-mail, licitações, sem acento, @aguasdejoinville.com.br. Lembrando que a data da sessão é 5 de março de 2024, às 10 horas, na sala de licitações da Companhia Águas de Joinville. O recebimento das propostas, então, ele deve ser feito no setor de protocolo da CAGE, no endereço Rua 15 de Novembro, 3.950, bairro Glória, Joinville, Santa Catarina. E é importante ler atentamente o edital, o termo de referência, todas as regras constantes no edital e os demais documentos do processo licitatório, né? Então, novamente, a companhia faz esse convite para todas as empresas que queiram participar. Se tiver alguma dúvida, podem encaminhar um e-mail ou então agendar uma vistoria no local de execução da obra. E ficamos à disposição caso tenham mais alguma dúvida.